Olá, eu me chamo Matheus Oliveira e sou aluno do curso de Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Eu vou apresentar para vocês agora o primeiro mini projeto das disciplinas de Programação 1 e Laboratório de Programação 1. De antemão, eu aviso que eu vou deixar o link para o repositório do mini projeto no GitHub. Vou deixar na descrição do vídeo o link. Quem quiser acessar para testar ou rodar o jogo, é só entrar no link e pegar o arquivo que tem com o script principal. Tem também um readme que eu estou deixando aqui com as funcionalidades do jogo. E tem uma observação aqui também. Só um detalhe é que eu só testei a execução do jogo até agora no Linux, sistema operacional Linux. Então eu não sei se no Windows vai rodar. Eu ainda vou fazer o teste e atualizo aqui no arquivo do readme com os resultados. Eu vou deixar também no readme instruções de como criar o executável do código, porque é um pouco incômodo estar abrindo, não sei, o seu editor para estar executando o código sempre que quiser jogar, por exemplo. Então eu vou deixar as instruções, é bem simples para criar o executável. É só uma linha de comando no terminal do Linux e, enfim. Abrindo o jogo, é exibido o menu inicial, bem simples, bem básico mesmo, com 4 opções, em que você seleciona com o mouse. Eu vou começar apresentando de baixo para cima as opções. A primeira é sair, que obviamente vai fechar o jogo, quando você clica nela. A segunda é a de créditos, vai mostrar os devidos créditos, vai mostrar a versão do Python que eu utilizei, a do Pygame, que foi utilizada, que é o framework que foi indicado aos alunos a usarem para desenvolver o jogo. E pressionando qualquer tecla do mouse ou do teclado, você é levado de volta ao menu inicial do jogo. Então, voltando, a terceira opção, de baixo para cima, é ajuda e regras, em que vai ser exibida algumas regras mais básicas, as principais e mais básicas do jogo de damas, para quem não está familiarizado ainda. E também mostra informações sobre a implementação mesmo do jogo, minha implementação, que basicamente eu estou explicando como se dá a exibição dos movimentos possíveis de uma peça durante o jogo. Como eu disse, está aqui as regras mais básicas do jogo e as principais também, de certa forma. Certo, voltando ao menu novamente, temos a última opção, que é a de iniciar a partida. Clicando nela, são desenhadas o tabuleiro do jogo, as peças também. É tudo desenhado de maneira... Eu utilizei funções, criei funções que desenham. Funções que vão selecionando os quadrados pela coordenada deles em pixels e vai colorindo alternadamente. E as peças da mesma forma. E aqui na direita a gente tem uma interface que vai estar sendo atualizada a todo momento, a cada movimento que é feito, a cada jogada que é feita. E é exibido a quem pertence o turno atual. O inicial é o azul, o jogador de baixo. Mostra as estatísticas por jogador também. Quantas jogadas cada jogador fez, quantas capturas ele fez. Então, iniciando o jogo, é a vez do jogador azul. Então, se for clicado em alguma peça vermelha, nada acontece, porque o turno não é dessa peça. Se for clicado em alguma das peças com movimentos da azul, vai ser exibido no tabuleiro em verde para onde a peça pode se mover, quais os movimentos possíveis dela. Se você clica na peça, é exibido os movimentos possíveis. Se você clica em algum quadrado diferente dos possíveis, a peça não é movida. O movimento não é possível, ele é proibido, é restringido. Se você clica em alguma peça, mesmo sendo o turno do azul, que não tem movimentos possíveis, como essa daqui, por exemplo, nada acontece. Como eu já deixei explicado em ajuda e regras, porque a peça não tem movimentos possíveis. Iniciando a demonstração aqui do jogo, eu vou mover a peça azul e
exibindo agora o sistema de captura. O sistema de captura do jogo ele segue as regras do jogo de damas, que está previsto nas regras do jogo de damas mesmo, em que se o jogador tem alguma peça que pode fazer uma captura no turno dele, ele não pode mover nenhuma das outras peças que ele tem naquele momento. Por exemplo, aqui, a única peça que o jogador pode mover é essa. Então, o movimento possível que é exibido aqui é só dessa peça. Se for clicar em alguma outra peça, como eu estou clicando aqui agora, nada acontece porque o movimento é restringido só para a peça que vai fazer a captura. Porque nas regras da dama é dito que não existe sopro, a captura é obrigatória. Então, realizando a captura, a vez agora é do jogador vermelho, a interface sempre sendo atualizada, como eu falei. O número de jogadas, o número de capturas, do jogador azul, do jogador vermelho, e o texto aqui é atualizado a cada virada de turno. Então agora é a vez do jogador vermelho. Ao fazer a captura dessa peça azul, é atualizado aqui também. O número de jogadas, número de capturas, e agora é a vez do jogador azul. Certo. Eu vou demonstrar agora o sistema de captura em cadeia que existe no jogo. Só abrir mais uma partida aqui rápida para criar uma situação. Certo. Também previsto na regra do jogo de damas, quando o jogador faz uma captura, uma peça faz uma captura, e ao terminar o movimento dessa primeira captura, houver uma outra captura possível, o turno do jogador não é passado naquele momento, ele pode fazer a próxima captura. Isso é a chamada captura em cadeia. Ou seja, o jogador azul, mesmo tendo movido para cá essa peça, o turno continua sendo dele, porque ele pode fazer essa captura em cadeia. Então o movimento continua restringido a essa peça. E só um detalhe é que mesmo você fazendo 2 movimentos com essa peça, só conta como uma jogada, então é incrementado apenas em 1, aqui o número de jogadas. Existe também o sistema de promoção de uma peça à dama, que eu também vou demonstrar aqui agora, que é previsto nas regras do jogo de damas, que quando uma peça que está aqui embaixo chegar no extremo de cima, na linha extrema de cima, ela é promovida a dama. O mesmo acontece para as peças que estão em cima, quando elas atingem a extremidade de baixo. Então, só mostrando aqui rápido como que é a promoção da dama. Certo. Ao fazer essa captura aqui agora, uma circunferência de raio menor do que o da peça, de cor amarela, vai surgir, e o movimento agora da peça é diferenciado. Ela é uma peça especial, uma dama. Ela pode se mover em X, e como está previsto nas regras da dama, ela pode ir tanto para frente quanto para trás. Eu vou mostrar isso aqui agora. Por exemplo, aqui existem essas duas posições que ela pode ocupar. Agora, o movimento dela não é mais restrito como os das comuns, que é só para frente. No caso das que estão embaixo, as que estão em cima é só para baixo, na diagonal, direita ou esquerda. Ela pode ir para qualquer uma dessas posições. Se ela tivesse, por exemplo, nesse quadrado, ela poderia se mover para cá, ou para cá, para cá ou para cá. Eu vou mover ela para ali, só para demonstrar. Aqui, certo. Ao clicar nos movimentos possíveis, é exibido, como eu falei, seria um formato de X isso daí, mas como existe peça aqui, ela não pode se mover para lá, nem para cá, aqui também não. E o sistema de captura também, para ela, funciona da mesma maneira, só que com esse acréscimo, que o movimento estendido é diferente do que o das peças comuns, mas a captura funciona da mesma forma. Por exemplo, pode haver captura em cadeia também. Eu vou exibir aqui. Quando você realiza um movimento de captura, você não necessariamente precisa parar numa posição adjacente à peça que está sendo capturada. A dama ela pode parar em posições mais à frente. Então, existem 3 posições possíveis. Se fosse uma peça comum, ela só poderia se mover para cá.
Mais um detalhe é que as peças comuns também podem capturar tanto para frente quanto para trás. Só o movimento delas que é restrito a uma direção. Então, movendo a peça, é capturada. E eu vou mostrar aqui agora o desenho da dama vermelha. Ups. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo, rapidinho. Basicamente a mesma coisa, vai aparecer uma circunferência de raio menor na peça vermelha, e o movimento dela vai funcionar da mesma forma que a azul estava funcionando. A dama azul que eu exibi estava funcionando. Certo. Só mais um detalhe aqui agora, que se uma peça, ao ser clicada, tiver mais de uma possibilidade de captura, são exibidas as possibilidades de movimento para a peça. Nesse caso aqui, como eu falei, o movimento de captura não é restrito a uma direção, ela pode capturar tanto para trás quanto para frente. E nesse caso aqui agora, existem duas capturas possíveis e o jogador pode escolher qual delas ele quer capturar. Nesse caso, eu vou capturar aqui embaixo só para a peça se tornar uma dama. Certo. Agora os movimentos dela não é mais restrito a uma casa adjacente, né? Agora existe aquele movimento em formato X que eu já mencionei. E aqui a interface sendo atualizada normalmente, como deve ser. Eu vou demonstrar agora a vitória de algum jogador. A mensagem de vitória, ela aparece quando um jogador consegue capturar todas as outras peças do jogador oposto. Se o vermelho captura todas as peças azuis, é exibida a mensagem de vitória do jogador vermelho. O mesmo acontece para o jogador azul, quando captura todas as peças vermelhas. Então, aqui, por exemplo, eu vou capturar todas as peças azuis para mostrar a mensagem de vitória que vai ser exibida. Essa é a última peça azul, ou seja, ao o jogador vermelho capturar essa última peça, o jogo termina. Então, é exibida a mensagem. Vitória do jogador vermelho e os parabéns. Se o jogador azul vencesse, eu vou mostrar agora, a mensagem ela também muda a cor. A mensagem é exibida em azul. Da mesma maneira que o turno aqui é sempre atualizado e a cor também é atualizada, dependendo do turno do jogador. É de mais fácil visualização. Você não necessariamente precisa ler, é só ver a cor do texto para saber de quem é a vez. Certo, eu vou mostrar aqui agora a vitória do jogador azul. Eu vou transformar a peça em dama, porque é mais rápido. Fica mais rápido. Pronto. O último movimento do jogador azul, ele já fez 11 capturas. 12 capturas é o número máximo, que só existem 12 peças para cada jogador inicialmente. Então, quando esse número chega a 12, o jogo termina e a vitória é do jogador que chegou a 12 capturas. Nesse caso, vai ser o azul. Então, a mensagem de vitória é exibida para o jogador azul. E basicamente é esse o projeto. A ideia do projeto é criar um jogo de damas funcional. Eu utilizei um paradigma diferente, de programação diferente do que é utilizado na cadeira, que é o de orientação a objetos. Nas disciplinas de programação 1 e laboratório de programação 1, o paradigma que é proposto para a gente é de programação estruturada.
eu programei em Python, mas utilizando programação orientada a objetos e o framework do Pygame, como eu já exibi no início. Como eu também já disse, eu vou atualizar o README, vou explicar como criar o executável e talvez eu atualize o código em questão de aparência mesmo. Talvez eu mude o menu inicial, o menu do jogo, alguma cor, alguma coisa, mas é isso. O projeto já foi finalizado em junho de 2017, como está sendo exibido aqui. E é isso. Obrigado pela atenção e até mais.